caso ali, 98, 99, 2000, 99, ele era o goleiro daquele jogo do Palmeiras, que nós ganhamos o gol do Dunga, cobrando de falta do Celso. Celso. Né? E que nós evitou a caída do Inter no rebaixamento daquele ano. E aí, tipo, teve uma questão da transição ali, que começou em 2000 e foi andando até a questão de direção com o Fernando Carvalho. Como é que vocês, jogadores, sentiram naquela época essa mudança, assim? Foi uma mudança interna de vestiário ou foi uma mudança que veio descendo de direção hierarquicamente, assim? Não, aquela época realmente era totalmente oposto do hoje em dia, né? Assim, tava realmente em transição, acho que começou com a Lei Pelé, lá em 98, que o Inter foi, através do Amoretti, que era advogado também na área desportiva, soube pegar, soube entender já a lei e já criou sistemas internos lá do Beira-Rio que fez com que o Inter não perdesse nenhum jogador, né? Nenhum jogador praticamente saiu do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho deixou o Grêmio nessa situação. O Ronaldinho é o mais emblemático, né? Mas fora ali tem o Gavião, tem vários outros que saíram do Grêmio sem o Grêmio poder negociar de forma concreta, assim, né? Então, o Inter, acho que desde o Amoretti foi se reorganizando. Depois teve o Fernando Miranda. Eu não sei a sequência, lógico. Logo depois do Amoretti, acho que não foi o Miranda. Acho que foi isso aí, sim. Teve aquele, como é que é o... Jarbas Lima. Jarbas Lima, que era mas era através do Fernando Miranda. Isso, o Jarbas Lima era para ser o presidente, o Fernando era para ser... Ficou poucos meses, o né? diretor de esporte, diretor de futebol. E ali sim, ali foi um impacto mais de gestão, né? Mas, infelizmente, o futebol dentro de campo não deu muito certo naquela época. Então, ele foi muito malhado pela torcida, porque o futebol é a prioridade do Inter. E eu me lembro até que o gestor dele era o Medina, o gerente de futebol. E teve uma época que o Medina disse que o Inter daqui a 5 ou 6 anos vai colher os frutos. Aí foi bombardeio para tudo que é lado, né? E 5 ou 6 anos depois a gente foi campeão mundial, né? Com o Pato lá, sendo revelação. Então, claro que eles têm tem os méritos deles, porque lá no começo fizeram. Depois o Fernando Carvalho também teve o mérito de saber aproveitar as coisas boas e ajustar os que estavam errados. E aí deu certo. Então, e a transação, assim, mais especificamente, quando tu é jogador, tu não nota muito as questões administrativas. Tu vai jogando dia a dia, o treinador, a bronca com e tu viu o jogo, o próximo jogo, que tu não vai jogar, não sei o quê, e essas coisas políticas acabam não influenciando. O salário não tá em o bem bom tá lá na conta no fim do mês é o que conta, né? Ou não tá, às vezes. Aí não dá pau. Mas aí, isso aí, depois que a gente vê que realmente a estrutura isso faz a diferença, né? Uma política assim de longa, né? Não assim imediata, vai fazendo alguns atos administrativos que dão algum impacto negativo, mas para o futuro resolve, né? E o Inter até hoje está colhendo esses frutos porque tem mantido essa organização e um pensamento de bem profissional, né? Mas aquela época ali dentro de campo, realmente, a gente ia enfrentar os times com muita força e a gente... vamos ver se... O que foi as contratações ali, João? O que tu acha que deu errado? Pois é, eu não sei ali. Talvez o dinheiro daquela época, investimento naquele ano, foi investido na parte de gestão, né? De estruturação de preparação física, sei lá, eu acho que de repente voltou-se para um outro lado, né? Montou-se um time, de repente, para não encarar uma segunda divisão e tal, e voltou-se aí que... É complicado, né? É complicado, ainda mais do jeito que era o Internacional ainda. Talvez também pela pressão de estar muito tempo sem ganhar nada. A década do 1990 ali foi azul, né? A década ali, o Grêmio ganhava tudo. O Grêmio ganhava tudo, então... Era um super time e tal, principalmente eu acho que nessa questão de gestão do Fábio Koff, sabe? Ele soube administrar com os recursos que eram limitados em relação a hoje, televisão e tudo mais, soube administrar e jogadores que deram a resposta positiva e coisa que não aconteceu no Inter, né? E o Miranda, justamente por isso, por querer fazer esse planejamento e manter, o Zé Mário, um bom treinador, né? Ele recebeu muitas críticas, mas se manteve durante 1 ou 2 anos. E o pessoal malhando, e a torcida também, sem paciência. Então acho que também não teve esse apoio da torcida, que a torcida é a paixão ali, é o momento, para dar tranquilidade, né? Os jogadores, a contratação que vinha, jogava uma mal, já não servia mais, né? Mas é aquilo, a fase, talvez precisava passar por essa fase para depois conseguir
uma fase boa agora. Pena que a gente não tá na fase boa, né? Pena que a gente não desfrutou dessa fase. Boa, mas é bom que houve essa reformulação, né? Porque daí a gente não... Exatamente, mandar embora, vai embora, deixa a gente. E a gente fala muito da base, né? Que hoje é a base do sucesso mesmo é tu ver, vir trabalhando a base, pegando esses meninos, botando no profissional, vendendo. Então hoje virou, claro, um comércio assim, e um dos mais milionários que existe. Que o Juventude vem fazendo também, quando o Juventude começou a cair uma atrás da outra ali, agora botaram o Lisca lá, que tu conhece bem, e vem agora nesse crescente, classificou agora, sabe, e mandou 3 pro Grêmio. Como na nossa época saía jogadores, mesmo com aquela estrutura que eu sempre não vou meter o pau, então. Tá? Não vou meter, tá? Bom. Então, mesmo a estrutura que a gente, não era nem 10% do que eles têm hoje, mas como saía jogador naquela época, qual é a diferença, cara? Tecnicamente, o que tinha de diferente hoje que não revela, eu sei. Pois é que hoje é um negócio mesmo, né? Desde pequeno, acho que 14, 13 anos, tu ia lá pra jogar, tu foi lá pra jogar futebol e tentar ser profissional do Inter, né? Como a gente falou esse dia até num outro programa, interrompendo a questão da base, hoje já tem garotos com 17, 18 anos ganhando salário de gente grande aí. Já tá, então, isso já muda, né? Já é aquela questão, é um empresário por um lado querendo ver os negócios e o clube por outro querendo se defender para manter o jogador, e o jogador no meio ali, adolescente, 15, 16 anos, e com a pressão toda de dar certo, né? Mas realmente essa questão de ver antes, sem essa estrutura, conseguia sair a gente, né? Bastante gente, bastante jogador. Hoje em dia, com a estrutura toda, todo o negócio, ainda sai bastante gente, né? Pra lá e pra cá, mas... Mas será que de repente com essa questão o Inter não tá conseguindo hoje segurar os jogadores por mais tempo? Porque tem vários valores aí, entendeu? Que tipo, a gente volta e meia vê e tal. E antigamente talvez esses valores eles surgiam e logo saíam, entendeu? Por exemplo, se tu pegar os últimos anos aí, existe uma relação grande de jogadores que surgiram no Inter e acabaram saindo. E hoje, propriamente... Antes de atuar no profissional, tu fala? Ou atuar não, eu digo que o Inter tá conseguindo fazer a questão da escada, aquela que nós tínhamos comentado do junior, do profissional e tal, pra depois ser comercializado, entendeu? Tipo, tinha muita gurizada que saía antigamente, que realmente ia pro profissional só pra ser vendido. Sim. Vai jogar 2 jogos ali, porque já tem um cara de olho em ti e vai. E hoje já não, sabe? Já tem uma estruturação maior até de bancar o próprio atleta, contratos longos e tudo mais. O Inter hoje parece mais calçado juridicamente, no caso, pra essa questão. Eles correm esse risco, né? De, às vezes, apostam num cara, fazem um contrato longo e muitas vezes, um ano depois, esse cara já não é aquela promessa. Exato, pode acontecer. E aí fica com um passivo lá de um jogador com um contrato longo e tendo que... O que me parece que também que está acontecendo é a antecipação da questão da idade. Que aí talvez antes tu esperava o menino crescer e daqui a pouco ele jogava uma Copa São Paulo lá por um time do interior, metido, né, de qualquer forma, ou ali em Santiago, né, que tem também a Forte. Sim. E aí os times maiores, Inter, Grêmio e outros, olhavam, aquele cara é bom, pega. Agora não, agora eles estão no fraldinha do Pinheiros, lá de Taquari, do Lajadense aqui, né? E já pega um moleque, leva, que aí não precisa muito também ter a estrutura local lá. Tanto é verdade que até os próprios campeonatos de junior já vão reduzindo a idade, né? Hoje em dia, junior até a Copa São Paulo tem que jogar com 19 anos. Na minha época, lá 98, que foi a última, lá podia jogar com o último ano de júnior, jogava. Hoje em dia já não joga mais, né? Então tem várias questões, é justamente isso, a antecipação da idade, né? O mesmo os clubes europeus fazem também, né? Ao invés de só esperar que o cara bombe no Brasileiro, daqui a pouco eles estão na base do Inter ali olhando, olha, tem um moleque. Tem vários. Por causa daqueles meninos do Inter ali, o João Paulo, e tinha um outro também que o Inter negociou até com advogados e tal, que times europeus de olho, e o Inter teve que aumentar os contratos e tal, o tempo de contrato, de rescisão e tudo mais, pra segurar os caras que já estavam de olho, João né? Paulo Lucas, né? Isso, acho que é isso aí. Isso. Já fizeram o Lucas Rocha, isso aí. Isso aí. uma negociação isso de profissional. Eu queria até que tu aproveitar que tu tá aqui. Ano que vem vai acabar essa questão dos investidores nos clubes. Não sei se tu já ouviu falar nisso e tal, que é a questão dos sondas da vida, chegar lá, comprar um cara e, põe aí, 90% é meu, 10% do time, aquelas coisas assim.
Tu acha que, bom, se dá um jeito, esses caras, né, muito forte assim, mas tu acha que isso vai ajudar também agora o clube, a entidade do clube mesmo, porque quem tava ganhando, os empresários estão ganhando muita grana e o clube tá ficando pra trás, cara. Que isso também é essa questão do... de mercado, né? Foi de mercado. A lei, se for pegar a lei, a FIFA, tudo que estipula é que não tem essa questão de direitos econômicos. O que tem é vínculo federativo e quem manda é o clube. Até teve uma mudança na Lei Pelé agora que já diz que essas cláusulas onde o investidor tem a possibilidade de vender porque quer, ou se vier uma proposta tem que vender, essas cláusulas são nulas, né? Então o clube tem o direito de vender se quiser. Só que o clube também tem outra parte. Às vezes precisa de dinheiro antes, uns 2, 3 anos antes. O investidor vai lá, aporta dinheiro que ele precisa para ter um retorno depois. Claro. Então eu acho que o empresário também ele ganha muito dinheiro quando o negócio é feito, mas às vezes ele pode perder também porque pode investir e o cara não dá certo. Então é o risco do negócio. A única questão é que a gente vê só os que dão certo, né? Os empresários, o Machado, o Gilmar Veloz, deve ter muito jogador. Tinha 30, 20% e os 30, 20% que eles têm dos outros que não deram certo. É o risco deles do negócio. Então, mesmo com essa possibilidade de tentar tirar o investidor, acho que algum jeito se acha para depois, né? Para manter esses investidores não mandando no clube, né? Mas muitas vezes dando algum suporte. Chega muitas vezes é o próprio clube que procura, né? Isso que eu quero dizer, exatamente. Agora, acho que os nossos aqui do Sul, Inter e Grêmio, já estão numa situação já mais financeira, sem essa necessidade de precisar de investidor para pagar salário, né? Mas tem clubes ainda no Brasil que ainda refazem esse recurso. Me dá dinheiro aqui, eu te dou 30% de algum vínculo aí e depois a gente se acerta. Santo Gerdau no Grêmio, né? Abençoado seja. Mas não adianta o empresário querer negociar ou o clube não querer negociar, porque um cara insatisfeito depois dentro do vestiário acabou com o time, né? Então o clube se vê muitas vezes obrigado a entrar no negócio que é interessante para o empresário, que é interessante para o jogador e muitas vezes não é tão interessante para o clube, mas no fim é financeiramente também, mas no futebol... que o futebol, o problema é que o produto é um ser humano, né? Então é complicado, às vezes, como é que tu trata como negócio, mas ao mesmo tempo tem que ver a relação dele, se ele quer, se o jogador está satisfeito ou não. Tem um jogador do Botafogo, agora Vitinho, acho que era o nome dele, né? Vitinho, aí tu vai chegar no cara, o cara ganhando ali 100 mil por mês, eu acho que nem isso ele tá ganhando, aí ele vai para fora do país e ofereceram 500 mil. Aí o cara vai ficar feliz ali no Botafogo? Claro, o cara quer ganhar dinheiro, né, João? Pois é isso que eu digo, tem essas propostas, aí o cara vai mexer com a cabeça do cara, né? Então... E o Vitinho, se eu não me engano, parece que a proposta não foi nenhuma negociação. O clube foi lá e pagou a cláusula indenizatória, né, pro